Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Pedro da Ingeral Channel. É isso mesmo, Pedro, falando aí em Ingeral Channel. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos conhecendo componentes eletrônicos, vamos falar sobre diodos, o que são e como usar. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, compartilha com os amigos, comenta aí o que você está achando da nossa série e o que você gostaria de ver no nosso canal. Vamos lá? Hoje nós iremos abordar alguns pontos. O que é um diodo, a função do diodo, tipos de diodo, simbologia do diodo, queda de tensão do diodo em um circuito fechado, uma malha fechada, como escolher um diodo para meu projeto e como testar um diodo se ele está ok, tá bom? O que é um diodo? Um diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Fazendo uma analogia bem simples, para entendermos melhor o que é o diodo, né, vamos comparar com uma válvula que só deixa fluir água em um sentido. Ou seja, o diodo faz a mesma coisa, só que com corrente elétrica, tá bom? Como a gente pode ver nessa válvula, né, a água ela está fluindo da esquerda para a direita. Isso aqui é o mesmo sentido como nós tivéssemos na polarização direta. Quando fechamos a válvula, né, aí falamos que é polarização reversa. Ele bloqueia a passagem de corrente elétrica. Então, quando estamos na polarização direta, que é do anodo para o cátodo, nós falamos que é uma polarização direta, né? Então aqui ele deixa fluir a corrente elétrica do anodo para o cátodo, né? Na junção P e na junção N, da junção P para a junção N, certo? E na polarização reversa ela funciona como um bloqueio, né? Como se fosse uma chave fechada aqui na nossa válvula, né? Então, quando polarizamos nesse sentido da corrente do cátodo para o anodo, ele é bloqueado, não tem nenhuma corrente passando aqui. Então, a válvula é como fechando, então não tem corrente elétrica passando aqui. Né? A polarização direta sai do anodo para o cátodo. Existem diversos modelos de diodos que são utilizados para aplicações distintas. Dentre as mais usadas, nós temos os diodos retificadores, diodos Zener, diodos emissores de luz, que é o LED, e os fotodiodos. Esses são os diodos mais usados, mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de diodos, tá bom? Os diodos retificadores. Os diodos retificadores são os mais conhecidos, tá bom? E o mais conhecido que eu creio que vocês devem já ter visto é o N4007, que a gente pode pesquisar pelo datasheet depois. É um diodo de 1 ampere, né? Que a gente pode ter um pico reverso aí 1000 volts, tá bom? E aí a simbologia dele é essa, tá bom? O diodo físico, a característica dele, né? A simbologia é essa, né? Que ele flui, se ele tiver polarizado diretamente, é do anodo ao cátodo. Se tiver reversamente, do cátodo ao anodo. Do anodo ao cátodo ele conduz, do cátodo ao anodo ele não conduz, tá bom? E aqui é um desenho prático que mais ou menos como é. Está aqui o encapsulamento dele, né? Como é que a gente descobre aqui quem é o cátodo e quem é o anodo? É uma simbologia muito simples. Onde tiver uma barrinha branca, certo? É o cátodo. E onde não tiver é o anodo, tá bom? Cada diodo tem uma tensão máxima na polarização direta, assim como uma tensão máxima de polarização reversa e do bloqueio. Essas informações podem ser encontradas no datasheet, como eu falei anteriormente, no datasheet do componente, e são cruciais para a escolha do componente que deverá ser usado em seu projeto. Então, quando estivermos lá como escolher o nosso projeto, a gente vai analisar, certo? Alguns fatores. Dentre elas, a tensão máxima de polarização direta e a tensão de polarização reversa e de bloqueio, tá bom? Isso a gente encontra
todo no datasheet. O que é um datasheet? Datasheet é um manual do componente eletrônico, tá bom? Falando um pouco dos retificadores, né? Aqui é uma onda senoidal que encontramos nas nossas tomadas em nossas residências. A concessionária ela é para entregar mais ou menos essa onda senoidal pura, certo? Mas nós temos alguns harmônicos, né? Alguns variações ao longo do tempo, né? Aqui é a nível de tensão ao longo do tempo, tá bom? E justamente o diodo retificador ele faz o quê? Ele bloqueia a passagem. Nesse sentido, o diodo vai conduzir porque ele está polarizado corretamente. Já nesse não irá conduzir porque está reversamente. Então, os diodos onda retificado, no caso, né? Os diodos retificadores ele consegue fazer isso, né? Confira as aulas de simulação de retificador de onda completa e meia onda completa no canal. Aqui no card em cima eu vou deixar aqui com vocês, tá bom? Dando continuidade aos tipos de diodo, né? A gente tem o diodo Zener. O diodo Zener possui um funcionamento e um propósito um pouco diferente de outros modelos, já que foram feitos para trabalhar em polarização reversa, para alcançar o quadrante de quebra, ou, no caso que a gente chama de ruptura, que é denominada diodo Zener. Então, aqui há alguns modelos de diodo Zener. E os diodos Zener possuem uma curva característica muito similar à dos outros modelos de diodo, porém, eles são fabricados para trabalhar especificamente em sua zona de ruptura, quando eu falei anteriormente. Quando polarizado inversamente, esses diodos são capazes de manter a tensão sobre seus terminais praticamente constante, denominada tensão Zener. Então, os diodos Zener eles foram fabricados para que seja feita trabalhar nessa região que a gente chama de região Zener, né? Que é essa aqui, ó, tá bom? Nessa região de ruptura, que é o que a gente conhece como Zener, né? Então aqui é o VZ mínimo, né? Tensão Zener mínima, mais ou menos aqui. E aqui a tensão no Zener normal, que aí começa a ruptura. E aqui a tensão quando atingimos a corrente de Z máximo, né? Mais ou menos aqui é a tensão máxima do diodo Zener. E dando continuidade aqui, falando dos tipos de diodos, encontramos os LEDs, né? O Light or Emit Diodo. São os diodos emissores de luz, mais conhecido como LEDs, né? Os famosos LEDs são um dos, se não, o modelo de diodo mais conhecido na eletrônica. Você já parou para pensar como o LED emite luz? Basicamente, o LED possui o mesmo princípio de funcionamento de outros diodos, ou seja, utilizar semicondutores dopados para movimentação de elétrons. Entretanto, quando polarizado diretamente, a corrente elétrica que passa pelo LED é parcialmente usada para emitir fótons, aquela luzinha que você vê, transformando a energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é conhecido como eletroluminância, tá bom? E aqui nós temos o LED, tá bom? O seu encapsulamento do LED, né? Que é um invólucrozinho, tem esse casezinho que é o invólucro, né? Que é feito de epóxi. Aqui nós temos o fio, né? O wire bond, o fio. E aqui a cavidade é a cavidade reflexiva, né? Então aqui mais ou menos aqui nós temos a cavidade reflexiva. O LED tem polaridade, tá bom? Ele só vai conduzir do mesmo jeito se tiver do anodo para o cátodo. Quando ele tiver do anodo para o cátodo, ele vai conduzir e consequentemente vai ter a emissão de luz, tá bom? E do cátodo para o anodo ele continua apagado e continua como se tivesse não conduzido. Ele não conduz, tá bom? Agora entramos na simbologia do diodo, né? E aqui temos a simbologia do diodo. O diodo comum, como dito anteriormente, é esse. O símbolo do diodo Zener é esse, tá bom? É um parecido com o do diodo comum, só que tem duas perninhas. O do LED é praticamente igual ao do diodo comum, só que com as duas setinhas indicando para fora, tá bom? E o do foto do diodo
também do mesmo jeito, só que com a setinha para dentro, tá bom? E aqui encontramos a simbologia de alguns outros diodos, tá bom? Agora vamos falar sobre um pouquinho da queda de tensão no diodo. Como dito anteriormente, o diodo ele não é uma válvula de eletricidade não perfeita. Ele gasta um pouco de energia para trabalhar. Quando a corrente flui através do diodo, do anodo para o catodo, alguma potência sempre é dissipada em forma de calor, tá bom? Isto é percebido através de uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts ou 700 milivolts, tá bom? Para fazer um diodo conduzir a eletricidade, você precisa colocar pelo menos 0,7 do anodo para o catodo, como dito anteriormente. Com menos que isso, o diodo de silício não é capaz de conduzir. Aqui, nós podemos ver que nós temos um circuito com malha fechada, tá bom? E aqui temos uma fonte de tensão alternada de 5 volts, que quando passar pelo esse diodo, ele vai transformar em uma onda contínua, certo? Onda retificada. Ele está fazendo esse diodo está sendo um retificador de onda. Em cima desse resistor vai ficar 4,3, tá bom? Dos 5 volts da fonte, o diodo fica com mais ou menos 7, como dito anteriormente, 0,7 volts. Com isso, 4,3 sobra para o resistor, tá bom? E agora, como é que eu vou escolher um diodo para o meu projeto? Como foi dito, o diodo dissipa um pouco de calor, ou seja, saber a potência máxima que ele suporta é fundamental para a escolha do seu diodo. Estamos aqui finalizando a edição do vídeo conhecendo componentes eletrônicos do diodo, certo? Dando só um complemento aqui de como escolher um diodo. Preste muito bem atenção, tá bom? Deixa eu só virar aqui a câmera para mim ver como é que... Deixa eu só virar aqui, tá bom? Levar em consideração alguns fatores também, certo? A tensão máxima que o diodo suporta. Também a tensão de bloqueio, né, e a tensão de polarização reversa. Esses 3 fatores a gente tem que levar em consideração para a nossa escolha do nosso projeto, tá bom? Valeu, voltando aqui para a edição. A potência no diodo é calculada multiplicando a queda de tensão no diodo pela corrente que está passando por ele. Exemplo, né? Para exemplificar melhor, imagine que você tem um projeto que necessita de uma corrente de 500 mA e esteja passando por um diodo de silício que tem a queda de tensão mais ou menos de 0,7, logo a potência dissipada será de 0,5. Então temos que a corrente de 500 mA e 0,7 da queda de tensão. Então a potência será de... Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então a potência é igual a 0,7 volts vezes 0,5 amperes. Que exatamente nós temos... A potência é igual a 0,35 watts ou, se preferir, 350 miliwatts. Como dito, a P é a potência, V é a tensão e a corrente é I. Como testar o diodo? Vamos fazer isso na prática? Pegue o seu multímetro e venha comigo. Pronto, galera, nós temos aqui nosso equipamento, tá bom? Aqui nós temos o nosso componente, o diodo. Vamos aprender a testar ele na prática utilizando um multímetro, tá bom? Esse multímetro é um multímetro digital aqui. Então a gente vai aprender a utilizar. Vamos aprender como testar o diodo na prática, tá bom? Aqui o diodo, né? Então a gente vai testar aqui agora. Como é que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui, tá bom? Na escala de teste de diodo, que é esse do lado aqui. Então a gente vai selecionar a nossa chave seletora até o do diodo, tá bom? Então a gente pega esses significam aí de infinito, tá bom? Então a gente já posicionado em um canto aqui que a gente possa consiga ler, tá bom? Tá aqui. Então a gente pega o nosso diodo, as duas ponteiras, né? A ponteira negativa e a ponteira positiva, coloca na junção P a parte, né, no anodo, a parte positiva,
E a parte negativa a gente encosta no catodo, onde tem a faixinha. De um lado ele conduz, como a gente pode ver aqui no nosso multímetro, tá bom? Ó, de um lado ele conduz. Se eu inverter as ponteiras, ele não é para conduzir, tá bom? Tá vendo? Eu tô encostando aqui os terminais. Ele tá com o izinho lá, tá bloqueado, ele não tá conduzindo. Certo? Se eu inverter novamente, ele vai conduzir. Ele conduz, certo? Se eu polarizar reversamente, ele não conduz. Então, esse nosso diodo está funcionando, tá bom? Hoje nós aprendemos o que é um diodo, qual a função dele, os tipos de diodo, queda de tensão no diodo, como escolher um diodo para um projeto e como testar ele na prática, né? Então, se você está até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeo, curta e compartilhe com os amigos, dê seu like, tá bom? E comente aqui embaixo o que você está achando dessa nova série de Conhecendo Componentes Eletrônicos e o que você gostaria de ver no canal, tá bom? Valeu, pessoal, até mais!